Quem ganha com a guerra na Ucrânia? Em um artigo curto e objetivo, mas muito bem escrito em alto rigor de detalhes pelo jornalista Ian Wanders, da Ors Defense Europe, com cobertura direta dos acontecimentos no leste europeu dentro da França, debater e especular sobre quem ganhará ou perderá a guerra entre Rússia e Ucrânia, mais o Ocidente como coadjuvante, é um mero exercício de relativismo no conhecimento militar, bélico e geopolítico, além do relativismo entre o que é ilegal e o que é imoral. Os perdedores já conhecemos, a população civil, os jovens recrutas de ambos os lados e principalmente a verdade, que foi a primeira vítima não somente deste, mas de todos os conflitos passados. Os ganhadores imediatos disso tudo são, em primeiro lugar, a China. Sim, a China, que já começou a ganhar antes mesmo do início do conflito. As atenções do mundo e dos Estados Unidos com a Ucrânia deixou os chineses com uma boa margem de conforto para suas ambições expansionistas, muito mais perigosas que as aparentemente pretendidas pela Rússia. Importantes recursos financeiros efetivos militares, que agora serão destinados para dissuadir ou possivelmente enfrentar a Rússia, certamente farão falta para dissuadir a China na região tão cobiçada no Pacífico. Na área comercial, a China, que já ganhou muito mais com a crise global de saúde do micro-organismo vermelho, agora vai ganhar ainda mais fornecendo material para todos os lados envolvidos e ou interessados na guerra. Somente na Alemanha, pelo menos 50% das grandes e médias empresas já planejam migrar para a China, devido aos recentes aumentos dos custos de eletricidade e gás na Europa, que estão acontecendo de maneira totalmente especulativa, antes mesmo de qualquer diminuição ou corte do fornecimento pelos usos ou pela própria Europa. Por curiosidade, a Rússia não aumentou seus preços como ainda aumentou o fornecimento de gás, o que deveria ter causado uma queda de preços imediata. Dentro das previsões mais radicais e ou pessimistas, o mesmo índice de transferência de fábricas europeias poderá ser efetivado a médio prazo em quase toda a Europa Ocidental, caso a guerra continue, mesmo sem se alastrar para outros territórios próximos da Ucrânia. Outro fator está a ameaça dos insurgentes de origem no Iraque e região, e que vem ganhando raízes complexas no continente africano. Bem antes do agravamento dessa crise, a ameaça deste movimento desproporcional religioso está sendo deixado de lado pelas grandes potências. O abandono das frentes na região do Oriente Médio pelos Estados Unidos e OTAN, e agora o abandono da África pela França e parte da OTAN na Operação Barkhane, já deixou as ações insurgentes livres para dominar países inteiros da África, onde existe o projeto de um segundo califado idêntico ao que já foi implantado no Afeganistão. Os termos aqui foram modificados para não receber censura do YouTube. Apesar de não acontecerem grandes atentados na Europa e nos Estados Unidos nos últimos anos, é importante lembrar que nesses casos, as ações dos insurgentes mudaram seu modus operandi para as modalidades híbridas e assimétricas, com ataques menores, mas em maior quantidade, e associação com crime organizado e gangues da delinquência juvenil, formada entre os migrantes ilegais que chegaram desde meados de 2014 e 2015 pela Europa. Como já foi previsto pela própria OTAN no passado, existe a grande possibilidade de grupos regionais formados por populações insurgentes silenciosas na Europa esperarem por um momento de maior fraqueza dos governos para iniciar suas autodeterminações territoriais dentro da própria Europa Ocidental. Com exceção da Rússia, com sua atuação na nação síria, atualmente nenhum país conduz operações de grande envergadura contra os insurgentes religiosos no mundo, e isso certamente está irritando muitos eventuais patrocinadores e outros interessados no expansionismo dos califados por todo o Oriente Médio, que possuem aliados dentro do Ocidente. Outros casos estão as governabilidades autoritárias. Somente no caso da Europa Oriental temos a problemática Turquia, que mesmo fazendo parte da OTAN, a cada momento joga de um lado diferente do jogo geopolítico e ideológico, e ainda é uma das grandes patrocinadoras das ações dos insurgentes religiosos na situação síria e na Líbia. Já no teatro do Cáucaso, a Turquia conta ainda com o apoio do também expansionista Azerbaijão, outro quase um califado dos insurgentes da região. A Turquia também há muito tempo oferece riscos para nações pacíficas como a Grécia, Chipre e Armênia, além
além de efetuar constantes provocações contra o Egito no Mar Mediterrâneo. A Argélia, que se arma cada vez mais com o apoio da China e outros países árabes, já demonstra também ameaças aos seus vizinhos Marrocos e Tunísia, como também colabora fornecendo refúgio e suprimentos aos grupos insurgentes do Sahel, que estavam sendo combatidos pela França e uma pequena coalizão da OTAN no âmbito da Operação Barkhane. A Argélia também é uma das principais fornecedoras de movimentos ilegais econômicos disfarçados de fuga de refugiados. E é desnecessário comentar sobre a Coreia do Norte, Irã, Paquistão, Indonésia, entre outros elementos. O penúltimo ponto crucial que ganha vantagem no conflito ucraniano é o crime organizado europeu internacional. Algo que sempre acompanha qualquer guerra é o crime organizado que se aproveita da desorganização dos estados em combate para promover o estabelecimento de poderes paralelos, tráficos de armas e de qualquer outros tipos de bens e serviços que possam fornecer rendas vultosas e controle territorial nas regiões abrangidas por conflitos. Os exemplos mais recentes mostram o que aconteceu no Oriente Médio, que se tornou terra de ninguém e paraíso da ação dos insurgentes e mercado de armas que abastece outros conflitos e o crime organizado. Quem se lembrar de conflitos dos anos 90, é impossível não comentar sobre os problemas da expansão do crime organizado que se fortificou na Europa Ocidental, com as armas e doutrinas dos ex-militares da Chechênia e principalmente da ex-Iugoslávia, fracionada em micronações que guerrearam entre si por pseudo-independências. No caso dos cartéis da América Latina, a situação consequentemente vai piorar ainda mais com a intensificação do comércio com os insurgentes em crescimento na África, sendo um dos principais compradores ilícitos da América do Sul e um dos grandes fornecedores de armamentos para o mercado internacional. Por fim, o império comercial das fake news, a serviço da agenda neoliberal. O atual conflito não é um simples conflito bélico com armas e ataques de alta tecnologia física. Estamos falando do novo cenário de informação. O grande debate e esforço por denunciar as fake news ou situações mal interpretadas se tornou na realidade um esforço pelo próprio monopólio da verdade ou mentiras oficializadas. Se tornou bem óbvio que hoje a grande maioria das grandes redes de TV e agências de notícias da internet se transformaram em um comércio a serviço de quem paga mais ou dos partidos políticos que estão no poder em algumas nações ocidentais. Mesmo antes do conflito eclodir no leste europeu, muitos governos ocidentais já estavam se antecipando em elaborar e estabelecer legislações draconianas que oficializam o monopólio das informações e também estabelecendo punições severas aos que divulgarem informações contrárias das narrativas oficiais. A tendência é que essa situação se intensifique por todo o Ocidente, com leis que fariam inveja a qualquer líder soviético ou líderes do PCC chinês. Devido à intensa narrativa de agravamento de situação e exageros intencionais para fins de propaganda de conflito, diversos problemas reais que causam mais baixas de vidas que a própria guerra estão sendo esquecidos pelo mundo, como por exemplo a péssima gestão governamental da crise global de saúde e questões pacíficas anti-governos que acontecem na Europa, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Apenas mais uma curiosidade sobre a narrativa das questões na Ucrânia. Pelo menos 50% ou mais das imagens de pessoas ceifadas e destruições que estão sendo divulgadas no mainstream e internet são na realidade imagens de outros conflitos anteriores e catástrofes que aconteceram pelo mundo afora nos últimos 15 anos. Quem sabe, em breve, saberemos das verdades sobre todos os envolvidos nesse infeliz conflito que está destruindo a vida de milhões de inocentes para salvar a pele ou garantir os lucros e poder de algumas centenas de felizes integrantes da elite mundial. E nada disso aparece nos grandes noticiários da TV e internet. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal@militaroff@gmail.com.